Boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui para trazer uma meditação. Hoje nós vamos fazer meditações no no Salmo 56, né? E vamos trabalhar sobre o tema confiança em Deus, né? Você confia em Deus? É a primeira pergunta, né? A confiança é algo que nos exercita várias coisas de uma mesma, de um modo só, né? Ela trabalha a nossa fé, ela trabalha a nossa, a nossa paciência, a nossa perseverança, ela trabalha a nossa confiança. Então, a confiança em Deus, né? Ela trabalha isso, fé, perseverança, se nós descansamos, não descansamos. E nesse Salmo 56, né? Nós vamos ver, é um salmo, né? De Davi, né? Quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Então, é um salmo num momento muito difícil, né? O salmo de Davi. Ele já vai falar no Salmo 23 que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, todavia ele não temeria mal algum. Né? E agora ele vai estar falando sobre o Salmo 56. Davi ele teve um ciclo de vida muito interessante. Né? A vida de Davi, por si só, ela divide-se em três partes. Ela se divide dentro de uma família normal, um jovem que era pastor, cuidava das ovelhas, cuidava dos gados, de todos os bens da família. Não tinha um prestígio aparentemente familiar, era somente mais um, mas tinha algo que é interessante, né? A Bíblia vai falar que Deus vai falar que Davi é um homem segundo o seu coração. Ele tinha excelência naquilo que ele fazia. Então ele era uma pessoa que tinha paz naquilo que ele fazia, ou seja, tudo que veio à mão dele, ele fazia com todas as suas forças. Ele era intenso. Então a primeira fase da vida de Davi é um Davi do lar, de casa, com os conflitos familiares normais. Aqui eu não vou entrar em elucubrações para mexer em questão nenhuma comportamental, mas ele estava naquela fase, né? Suas diásporas comuns com seus irmãos, todos nós temos, né? Era novo também, muito jovem, mas era intenso. Tanto é que quando ele vai ali para os filisteus, a Bíblia já vai mostrar que os irmãos já, ora, aquele dali sempre dá problema. Se não for essas palavras, mas queriam falar isso. Ou seja, é aquela pessoa que não pensava dentro da caixinha, né? Ou seja, ele já estava atrás de um pasto, mas ele já tinha um coração real de coisas grandes. E ele fala, olha, veio um urso e eu matei, veio um leão, matei. Ou seja, ele fazia o melhor daquilo que ele podia, ou seja, ele maximizava coisas. Qualquer pessoa hoje que está tomando conta de um boi, de uma ovelha, sem uma arma, né? Vem um urso, vem um leão, você vai deixar embora e a sua integridade. Mas ele fazia as coisas o melhor. E quando você faz o pouco que você tem o melhor, a vida vai te presentear com alguma coisa. Porque não é justo que você fique num lugar tão isolado e tão escondido, né? E aí a gente vê o Davi se preparando, né? Se preparando para o reino, que já é o Davi perseguido por Saul. E aí é nesse cenário aqui que nós vemos, né? As grandes perseguições de Saul, dos filisteus, é uma vida realmente que nós olhamos, meu Deus, por quanto tempo esse homem, sabe, passou por isso, sem um lar, sem ter uma casa, um teto, né? Vivendo com homem, a Bíblia fala que os homens que ele escolheu, né? Homens de ânimos dobres, né? Pessoas ali revoltadas, excluídas.
E depois ao reino, né, que ele foi um grande rei. Tantas pessoas que dividem também a vida dele depois do pecado, eu acho que é injusto, né? Te macular, ele errou, ele passou também uma grande provação, mas aqui não, eu não estou aqui dividindo a vida do Davi, né? Eu estou só mostrando assim, 3 períodos interessantes. E nesse Salmo 56, que é que nós vamos meditar hoje, ele começa assim, Salmo 56, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Interessante, né? Misericórdia. Em todos os planos nós temos que clamar a graça, o favor imerecido de Deus. Tende misericórdia de mim. Tende compaixão de mim. Tende realmente, sabe, compaixão, misericórdia na minha vida. Eu acho que isso que nós temos que ter realmente, esse sentimento de ser dependente de Deus, sermos dependentes de Deus. Um sentimento de que sem Deus nada faremos. E os homens aqui, é bem interessante, porque a graça não era revelada. Então, muitas das vezes, alguns povos era a tipologia do inimigo. Mas em Cristo, né, quando ele descortina o reino celestial, Colossenses vai falar que Deus, Cristo, pôs principados e potestades, né, expôs realmente, revelou tudo ali, que ele realmente mostrou o reino espiritual, é que ele desbancou, e hoje a gente pode falar do inimigo espiritual, de uma legião de demônios, de uma seta, de coisas tão espirituais, é porque Cristo nos revelou. Então, antigamente acreditava-se que o Egito era o mal, que no tempo de Davi que eram os filisteus, e outros tempos eram outras pessoas. E hoje Paulo fala, não temos que lutar contra carne ou sangue, mas principado e potestade. E sempre foi assim. E sempre foi assim, só que eles não tinham uma noção. Então Davi está falando de homens, né? Os homens me impressionam, mas é literalmente Satanás. Satanás me ataca. Pode até usar pessoas, mas é Satanás. Você não vai matar o seu chefe, você não vai matar um cliente desejado. Você vai orar por ele, você vai repreender esse demônio. E ele vai falar, e vão te atacar mesmo, te oprime com arrogância, porque o mal quer botar você para baixo. O mal quer destruir as suas forças, o mal quer te matar. Mas não seja vencido pelo mal. Mas Davi, ele dá sabe, trabalha muito a confiança em Deus. Ele vai falar, versículo 3, mas eu, quando estiver medo, confiarei em ti. Davi, ele divide, né, o medo da confiança. No dia que eu tiver medo, ou seja, olha a bagagem de Davi, ele ainda não tinha o medo, ele não tinha o sentimento de medo. O sentimento de medo, eu sei que alguns podem ser mais críticos, não existe a pessoa sem medo, né? O medo é até um instinto protetivo. Você sem medo, você se joga num prédio de 3 andares. O medo é aquilo que faz, opa, eu posso quebrar, eu posso me machucar, eu não vou entrar nessa briga com 10. Então o medo, ele é também uma questão protetiva. O problema que eu compreendo aqui, que Davi está falando do medo que paralisa. É a pessoa que passa mal porque viu uma barata. É a pessoa que tem um síndrome do pânico, ela foi assaltada e ela não sai mais na rua, né? Ainda que venha ter desfigurado isso, né? Possa ter sido gatilho, um surto de ansiedade, para uma depressão endógena, para uma crise do pânico. De certa forma, é um medo aprisionar aquela pessoa. E não, no dia que eu sentir isso, eu vou confiar em ti. Versículo 4. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderia me fazer um simples mortal? Né? A outra tradução diz, o que poderia me fazer o homem? O que pode me fazer o homem? Irmãos, se você observar, você vai vendo Paulo toda hora, olha, eu não estou disposto não somente a dar meu corpo para Cristo, como a morrer. A grande questão é o seguinte, todos nós temos alguma coisa. Eu não queria morrer, eu gosto da vida, aprendi a gostar da vida. Alguns momentos ela não tem lógica, mas a gente aprende. E hoje eu tenho filhos, às vezes eu dá vontade de não, tem que viver por eles, né? Talvez você é um pai, uma mãe, eu vou abandoná-la, essas pessoas que dependem de mim. Mas
O que pode fazer o homem contra você? Só te matar. E crente tem, o verdadeiro cristão tem medo da morte? Porque às vezes o medo, né? Põe qualquer coisa que você tenha medo. Se você conseguir se racionalizar, muitas das vezes não funciona, você tem medo de fantasma. Tá, aquele fantasma ali, que a gente dá o nome de fantasma, mas é um demônio, ele pode falar, eu sou Satanás. Você fala, tá, e aí? Racionalmente, né? Por que você vai ter medo de um espírito? Você vai ter medo? Porque todo medo, ele desperta no inconsciente da morte. Aí Davi fala assim, mas o que eu vou ter, meu homem? O máximo que ele pode fazer é me matar. O máximo que essa doença pode fazer é me matar. Eu sou salvo. Eu creio no plano da salvação. Eu creio no plano da vida eterna. Eu creio que quando eu fechar esses olhos aqui, eu vou acordar na glória com Jesus. Essa dor eu não vou sentir mais, essa angústia eu não vou sentir mais. Eu terei um corpo glorificado. Então Davi teve essa inteligência espiritual, esse raciocínio prático de, olha, eu vou fazer o quê? Arrancar a minha cabeça? Eu vou me matar? Eu sou salvo em Deus. Então foi nessa questão, né? Versículo 5, Salmo 56, 5. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, né? O tempo todo eles torcem as minhas palavras. O mundo espiritual acontece muito isso. Você fala uma coisa e Satanás bota no ouvido das pessoas outras. Quantas brigas de lares começam por uma coisa que quando você fala, mas gente, ele se irritou por isso, porque você falou A, mas ele escutou Z. A gente tem até a questão da escuta na psicanálise também, né? A questão não é o que você fala, é como o outro escuta. Mas aqui a gente está falando de espiritualmente mesmo, de uma brincadeira real, não um xiste, não uma brincadeira de mau gosto, ser transformado num episódio de morte, entendeu? De humilhação, quando não é. Então o tempo todo o mundo espiritual ele vai militar, né? Para levar a discórdia, a briga. Quem ganha com uma família dividida? O diabo. Quem ganha com inimizade, com porfia? Quem ganha com ambiente de trabalho? No Brasil, pouquíssimas pessoas ganham bem. O que leva um trabalho ser, além de não ser, não retribuir o trabalhador da maneira que seria justa, levá-lo a um grau de doença, pessoas completamente doentes no seu ambiente de trabalho, pessoas que adoeceram no seu ambiente de trabalho, são doentes essas pessoas, porque aquele trabalho adoece, mas o que leva, sabe? Você trabalhar, o trabalho, entre aspas, é só você ir lá, trabalhar, cumprir a sua função, fazer seu emprego, tem os estresses, mas há lugares que são doentes, as pessoas se odeiam, um puxando o tapete do outro, entendeu? Então, realmente nós temos que ver que o diabo ele vem para realmente nos proporcionar toda sorte de luta, mas nós não temos que olhar para o mal, nós temos que olhar para Jesus. Versículo 6, conspiram, ficam à espreita, vigiam meus passos, na esperança de tirar a vida. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O que Satanás quer causar na vida do homem? Tristeza, depressão, humilhação, sentimento ineficaz, sentimento que te joga para baixo. Só isso que ele quer causar. Entendeu? Sabe, é só isso. Sentimentos de porfias, sentimentos sabe, que levam a pensamento suicida. Ele quer te matar, mas o dono da vida é Jesus. O dono da vida é Deus, a última palavra sai de Deus. Você não entende porque seu carro não pegou naquela hora, você não entende porque o ônibus perdeu um ônibus, você não entende porque ele está engarrafado, aí chega lá na frente é um acidente, você faz os cálculos, era para mim estar ali. Você não entende, mas Deus está quebrando o laço, não tem um único dia que Deus não corta um laço do passarinheiro em prol dos seus filhos. Você está dormindo, aquele sono maravilhoso, mas o mundo espiritual está batalhando para, sabe, destruir tua casa, tacar fogo na tua casa, fazer com que o filho seu fique doente, ou quem tem filho mais novo, fazer que ele arrume uma briga lá fora e venha a óbito. Mas Deus está trabalhando ao nosso favor 24 horas.
Eu confio em Deus, você confia em Deus? Versículo 7. Deixarás escapar essa gente tão perversa, na tua ira, Deus, derruba nações. O Antigo Testamento, como eles não entendiam a graça de Deus, eles pedem muito esse juízo imediato, né? Traga a espada, fira. Hoje a graça de Deus, aquele que te feriu, você dá outra face. No mundo espiritual não, né? A gente repreende o inimigo, clamando a Deus que com todas as sortes espirituais no livra do mal. Versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Sabe, eu tive hoje com uma pessoa, cliente, e a diferença, né, de nós termos Cristo, eu fui falar da relação do processo dele hoje, ele só começou a chorar. Então ele, silêncio estava, me comportei como se estivesse num consultório, só o silêncio, ele só queria falar que não estava comendo bem, que as comidas estavam vendo estragadas. Às vezes as pessoas só querem falar. Muitas das vezes as pessoas olham assim, meu Deus, como aquele homem é um homem de Deus. Não, só teve empatia com a dor do outro. Não riu, não ficou falando, mas você está empregado também, desempregado 7 meses, é porque não procura, sabe? Esquece esse julgamento. Tenha mais empatia com a dor do outro. Se coloque mais à disposição de ouvinte. E Deus, ele é o melhor ouvinte nosso. As minhas lágrimas, né? Elas estão em ti, ó. Minhas lágrimas estão no seu odre, né? Caso eu não tenha anotado no meu livro, Deus está vendo cada lágrima que você derrama, cada coisinha que você não gosta. Deus está ali, Deus é um amigo. E eu falei até para essa pessoa hoje o seguinte, olha, ainda que seu pai ou sua mãe te abandonasse, todavia o Senhor não te abandonaria. E eu falo para você hoje, ainda que você foi abandonado por marido, por esposa, por filho, por pai, Deus nunca vai te abandonar. E todos os seus sentimentos estão diante de Deus, porque aprova Deus escolher nos amar, somente isso. Não tem o porquê, Ele nos ama. Amar é uma escolha, eu tenho aprendido isso, tenho amado pessoas, né, que antigamente eu poderia não ter muita paciência. Amar é uma escolha, você escolhe amar. Quando você escolhe amar, vem esse sentimento. Da mesma coisa que não gostar, ainda falam isso aí no mundo, né? Meu santo não bate com aquele. Aí você vai ficar rixando tudo. Tudo que é de diáspora você começa ali. Então, se predispõe a amar as pessoas, se predispõe a estender a mão, se predispõe a ouvir, se predispõe a ter uma escuta flutuante, se predispõe a ser mais acessível, porque Deus é acessível a você. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar a ti por socorro, e com isso sabereis que Deus está em meu favor. E realmente, aí não é uma reclamação de povos, né? Quando você clama, o mundo espiritual ele estremece. Quando você clama, clamor, né, do original grito, quando a tua alma grita, não aquela coisa empousada, retórica, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, quando teu coração se abre, quando você às vezes não consegue nem falar, mas só chora, 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 quando algo rompe o racional e você se coloca como uma criança inofensiva diante de Deus, aí, meu irmão, não tem para ninguém. Os inimigos retrocederão, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem mal que possa combater a oração dos santos, não há demônio, não há casta, não há nada que possa deter a oração da igreja, a oração genuína da igreja. Confie em Deus. E agora Davi, nós falamos, a meditação maior desse salmo é de confiança, né? Um Deus que confia, um homem que confia em Deus. Confie em Deus, exercite a confiar em Deus. E do versículo 10 do versículo 13 vai falar isso. Confie em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Louve a palavra de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Não murmure, não blasfeme, não se torne um escarnecedor,
que ri dos dízimos, das ofertas. Não se torne uma pessoa com os mesmos valores do mundo. Não se torne uma pessoa com um olhar tão ruim ao santo homem de Deus, ainda que há muitos maus exemplos, mas existem muitos maus. Não se levante contra seu irmão, não se levante contra seu pastor. Louve a Deus e tudo aquilo que é de errado, Deus há de consertar. Louve a Deus, eu confio nesse Deus que eu louvo. E ele vai falar no versículo 11: em Deus eu confio e não temerei o que poderá me fazer o homem. De novo, ele não vai temer nada. Versículo 12: cumprirei os votos que fiz a ti na presença da minha oferta de gratidão. Aí uma intimidade de Davi, né? Pois me livraste da morte e meus pés que de tropeçarem, para que ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus, ele livra a gente da morte. Deus livra os nossos pés dos tropeços. E ele é a luz que nos ilumina. Confie em Deus, irmão. A gente às vezes olha numa aprovação, a primeira coisa que nós falamos é: mas você não passou por isso, você não passou por aquilo. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Já pensou por eu não poder passar, eu não poder falar nada para você? Ah, então não confia não, então é isso mesmo, vai dar tudo errado. Confie em Deus, Deus ele é socorro, é presente. Deus é um Deus ajudador, Deus é um Deus que nos ama. Confie em Deus, confie em Jesus, confie no Senhor e você não será confundido. Bem, eu encerro minha palavra aqui. Nós já começamos, né? Queria pedir a vocês que orasse pela Igreja Batista Alfa e Ômega, que orasse pelo nosso país, que orasse pela vida do nosso irmão Lázaro, cantor, que está muitos dias entubado, orasse pela família de Belfor Roxo, né? Simbolizando todos os desaparecidos, e que orasse um pelos outros, né? Não deixe de orar. Nós estamos aqui com a programação quarta e domingo, já estamos com a nossa escola bíblica. Hoje eu postei a segunda aula. Compartilhe os nossos vídeos, evangelize também, divulgue o nosso grupo de WhatsApp. Você que faz parte dele sabe que é somente a palavra de Deus. Então assim eu peço a vocês que contribuem para a obra de Deus. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Venha cada vez mais fazer com que nós confiamos em Ti, que nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Ó Senhor, então Deus tão benigno, tão bondoso, por favor, amigo Deus e fiel Deus, venha de uma maneira grande e poderosa guardar a nossa vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão de Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana linda na presença de Deus. Paz.